Oi pessoal, agora eu voltei. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, tá bom? Agora que nós já aprendemos um pouco sobre a influência das outras comunidades na criação da nossa cidade, né? Tantos povos diferentes vieram, nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre paisagem. O que é uma paisagem? É o que a gente vê, né? Eu vejo uma paisagem. Por exemplo, se eu olhar pela janela da minha casa agora, eu vou ver algumas situações, casas, uma escola. Essa é a paisagem que eu tenho. Vocês vão pegar para mim o livro de geografia, olha lá. Geografia, na página 90 e 91. Lá na página 90 e 91 vão ter algumas paisagens, ó, imagens, tá vendo? De alguns lugares. O que nós vamos entender? Existem paisagens que predominam elementos culturais, ou seja, que vieram de outras pessoas, igual vocês aprenderam ali história, né? E que são naturais ou não. Por exemplo, o natural são as árvores, o mar, o rio, e são paisagens naturais, né? A gente não precisou fazer nada para elas estarem ali, não é verdade? Agora, e as paisagens culturais? As paisagens culturais é aquelas que de alguma forma foram influenciadas por comunidades, né? Por exemplo, uma paisagem cultural. Quando eu vou à praia, eu tenho uma paisagem natural lá, não tem um marzão. Mas se eu virar para o outro lado, eu vou ver os prédios, eu vou ver tudo que foi construído ao longo do tempo por algumas comunidades. Não é verdade? Então isso é uma paisagem cultural, tá? E eu vou colocar aqui, ó, para vocês a primeira atividade. Vai perguntar assim, ó: o que você vê nessa paisagem? Nessa paisagem aqui, ó, o céu, as árvores, a grama, tá? Onde será que fica essa paisagem? Quando essa foto foi tirada, será? E como foi tirada essa foto, essa imagem? Será que é um desenho? Será que é uma foto mesmo? Será que foi uma pintura, né? É uma paisagem. Só que, pessoal, nessa paisagem tem 3 coisas muito importantes que vocês precisam entender. Nessa paisagem a gente chama de plano. Plano é o quê? É o que eu vejo primeiro, que parece que está mais perto de mim, o que está mais ou menos perto e o que está ao longe. Olha aqui, aqui vai falar, ó, primeiro plano é o que vem primeiro, é o que eu consigo enxergar primeiro. Segundo plano e terceiro plano, tá? Daí nós vamos responder essas questões. Ó, o que você vê na paisagem no primeiro plano. Aqui já tá, ó, escrito primeiro plano, né? Que é essa mais pertinho da gente. Essa imagem que parece que ela está mais perto da gente, não parece? Não dá a impressão que eu tô aqui na pontinha do gramado tirando essa foto? Então, é o primeiro plano. Um pouquinho mais adiante tem o segundo plano, que seriam essas árvores. E o terceiro plano? O que é? Tá? Vocês vão responder essas perguntinhas. Onde será que fica essa paisagem? Né? Aqui embaixo vai ter, ó, identificando da onde foi tirada essa imagem. Então, onde será que fica? Ah, eu vou escrever lá, fica em Londrina? Mas aqui embaixo tá falando que fica onde? Dá uma lida lá pra vocês saberem. Geralmente, fotografias de jornal ou imagens, paisagens que são tiradas de algum lugar, elas vêm escrito embaixo de onde foi tirada, tá? Identificada de onde ela foi tirada. Então aí você pode ler aqui embaixo que você vai achar. Quando foi tirado, ela vai falar aqui, ó, e o que ela foi retratada, como que ela foi retratada. É o que eu tinha falado no começo. Quando a gente vê uma imagem, qualquer imagem, a gente precisa saber quando, como que foi tirada essa imagem e de onde ela é. Por exemplo, se eu postar uma foto, eu já postei pra vocês, aliás, mandei pra vocês e postei também, imagens de quando, de monumentos antigos em Londrina e que foram feitos novamente, né, de alguma forma foram reformados. Por exemplo, a catedral. Vocês lembram que a catedral ela tinha aquelas 2 torres? Eu coloquei embaixo o ano que era. E o que era? Catedral de Londrina, ano de 1934 ou 35, se eu não me engano, aquela imagem da catedral que eu mostrei pra vocês, não é? Então, toda vez que eu postar uma imagem que eu tirei a foto, eu preciso colocar da onde que ela é e como ela foi tirada e que ano ela foi tirada. Por quê? Se eu mandar colocar aqui pra vocês aquela foto da catedral com 2 torres, aquilo lá não é de 1935, quando ela foi construída? Né? Se eu coloco lá, Catedral de Londrina. As pessoas que são de Londrina vão falar, nossa, a Catedral de Londrina é assim até hoje? Não, elas têm que ver que essa foto é de 1934, não é? E se eu coloco lá a imagem da catedral e escrevo lá assim, catedral, as pessoas vão saber de onde é essa catedral? Não, é importante escrever Catedral de Londrina. E se eu escrevo só lá assim, ó, 1934,
As pessoas vão saber o que é aquilo? Nossa, é um castelo? Nossa, é a casa de alguém? Nossa, será que é um museu? Então é importante eu identificar o que é, que lugar que é, onde é e em que ano aquela imagem foi tirada. E aqui ela ainda traz mais uma observação. Ele coloca se foi foto ou se foi pintura. Por quê? Porque quando é foto, não tem como faltar nada, né? Se eu tirei uma foto aqui, ó, do meu rosto, você vai ver que o meu cabelo é preto, que eu uso um brinco, que o meu olho é preto, que a minha sobrancelha é como é. Agora, se eu faço um desenho, o cabelo pode ficar meio marrom ou até loiro. Eu posso esquecer de colocar uma pintinha que tem no meu rosto, não é verdade? Então, quando é foto, quer dizer que é totalmente original. É daquela maneira mesmo a paisagem. Agora, quando é tirado, nós fazemos uma pintura, a pintura às vezes pode não parecer tão real, faltar alguns elementos para ser real. Vocês entenderam? Então, isso é paisagem. Ela pode ser por foto, ela pode ser por pintura, ela pode ser por desenho, tá bom? E ela tem esses três planos, que é o primeiro plano, que é o que está mais perto. Olha aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá. Qual que é o primeiro plano? Quem está em primeiro plano na imagem que vocês estão vendo da professora? A professora Fátima. E segundo plano? A parede de dinossauro do Arthur. Não é verdade? Então é primeiro plano, segundo plano. Quer dizer que eu estou mais à frente. Entenderam? É isso aí. Nessa segunda atividade, olha aqui. Essa paisagem a gente chama de croquis. Ou seja, pegaram uma foto, olha lá. Tá vendo? Olha o primeiro plano aqui. O que é o primeiro plano? As casas. O segundo plano? Essa montanha toda cheia de árvores, olha que linda. E o terceiro plano lá atrás, escondidinho, o céu. Olha aqui, e pediram para a criança desenhar também. Ela desenhou, ó. Ela desenhou o primeiro plano, as casas, do jeitinho dela. Segundo plano, as árvores. E terceiro plano, ó, o céu. Não é verdade? É isso mesmo. Então isso chama de croquis. Quando você vê uma imagem, você reproduz. Você desenha a imagem que você viu. Tá bom? Em qual dos planos, aqui tá perguntando, em qual desses três planos, né, ó, primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Da mesma maneira que tá dividido essa foto, você vai dividir essa. Em qual plano desses três predominam o elemento cultural? Será que o céu é um elemento cultural? Foi alguém que foi lá e fez? Será que as árvores é um elemento cultural? Alguém foi lá e fez? Ou será que as casas é um elemento cultural? Será que foi algum povo que fez? Lembra que elemento cultural é o que tem a mão de alguém. Alguém foi lá e fez aquilo, tá? Aí você vai dar a respostinha. Qual desses três, ó? Primeiro plano, segundo plano ou terceiro plano? Que tá o elemento cultural? Lembra o que é elemento cultural. Se você não lembra, volta o vídeo e ouve que eu expliquei 2 vezes. O que é cultural? Cultural quer dizer que é o que as pessoas fazem com a vivência delas. Entendeu? Com o que elas sabem fazer. Natural é o que já tá lá, que ninguém precisou colocar a mão. A natureza mesmo deu conta. Tá bom? Então aqui nós vamos colocar o que é o elemento cultural. Se o elemento cultural tá em primeiro plano, em segundo plano ou em terceiro. Para finalizar essa aula, lembra do caderninho que lá no começo vocês já colocaram a data? Agora o que vocês vão fazer? Eu vou postar uma imagem, tá? Vocês já viram essa imagem? Essa imagem é do Museu de Londrina. Essa imagem eu vou colocar aqui pra vocês verem. Essa imagem do Museu de Londrina, lá tem 3 planos também. Um plano que tá mais pertinho, depois um mais afastadinho e o terceiro plano lá em cima, bem atrás mesmo, tá? E aí você vai ver essa imagem que eu vou postar e você vai fazer o seguinte, ó. Veja a imagem postada e reproduza essa imagem no seu caderno. Lembra do croquis aqui, ó? Mais ou menos isso. Eu vou postar uma imagem do museu pra você e você vai reproduzir, tá? Como a imagem do museu, tá bom? Eu não quero essa imagem do livro, eu quero a imagem do museu que eu vou mandar aqui. Combinado? E é isso que vocês vão fazer, meus amores, tá bom? Beijo, até a próxima, tá bom?